Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta ou a explicação é sobre como ficar rico. Aí nesse ponto, eu queria fazer um disclaimer, procurei até como falar isso em português, mas não representa bem o que eu entendo que seja essa palavra. É alguns anúncios que não é para tirar responsabilidade, mas é algumas cláusulas do que a gente está falando que são importantes. Antes de mais nada, a gente está na Parashat Metzorah, e junto com o Shabbat Agadol, porque já no Shabbat que vem, sexta-feira à noite, começa a Pesach, a festa da Geulah, a festa da redenção, a festa da saída do Egito, e já para a redenção completa e definitiva, verdadeira, já agora, não precisa esperar até Pesach para a gente sair desse nosso Egito particular e coletivo, que são as limitações que a gente tem. Então, esse tema eu vou tentar focar no ponto principal, que está muito ligado com o que a gente tem falado até agora, com essa época que a gente está passando. Né? É bom pontuar que a gente está em Parashat Metzorah e ainda está acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, está desenvolvendo, está chegando mais perto do final. Esperamos, se Deus quiser, com a Rússia se retirando um pouco da capital, dos arredores de Kiev, mas certamente é um momento tenso em relação a isso. E ao mesmo tempo é esse anseio, essa ânsia, essa vontade de que chegue logo a redenção definitiva para o mundo inteiro. Então, aqui a gente está falando ficar rico no sentido mais amplo da palavra. Então, ficar rico não é só ligado a dinheiro, embora na capa da aula eu tenha colocado barras de ouro, não é dinheiro, mas tem valor, né? Como dinheiro. A gente está falando sobre ficar rico em todos os sentidos, que está ligado à alegria, felicidade verdadeira, com relacionamentos familiares, filhos, netos, saúde, trabalho, no sentido não só do dinheiro, que é trabalho, mas da realização, da participação, do sentido de pertencer e de realizar, de produzir, de contribuir, de fazer a diferença. Está ligado também à parte da conexão com Deus, né? Ter riqueza na conexão com Deus, de ter uma casa bonita também, de beleza. Em suma, riqueza, não quero deixar de lado nada, muito menos coisas importantes, né, como paz, por exemplo, né, eu falei sobre guerra, é uma riqueza ter paz. Nesse ponto eu queria fazer uma pequena digressão para não esquecer, que é um ponto fundamental, que eu estava ouvindo hoje de manhã de uma aula do Rabino Shea Staub, sobre a gente focar no positivo. A gente sabe sobre isso. E muitas vezes colocamos na prática, né, de ver sempre o copo meio cheio, ou como eu digo, o copo totalmente cheio, ou mais ainda, o copo transbordando. Sempre o lado positivo. E nunca, jamais ver a realidade como ela é, ser realista, que é sinônimo de pessimista. Isso é uma coisa muito impressionante. As pessoas não percebem, geralmente as realistas não percebem. Não, estou sendo realista. Realista é sinônimo totalmente de pessimismo. Porque a realidade é pessimista por excelência, assim que Deus criou o mundo. Né? Com a realidade pesando, com a gravidade, a força, que é a lei universal da natureza, né? Da ciência, que é pesar, é envelhecer, é perder, é degradar, é quebrar, é deixar de ter, é se esvaziar. Isso é a natureza do mundo. E ficar rico é o contrário disso tudo. Né? Ficar rico é a luz, enquanto que a pobreza está ligada com a escuridão. A ausência, a falta, a falha está ligado com a pobreza, e a riqueza está ligado com ter bastante, abundante e com fartura.
em todos os sentidos, para todas as coisas. Falando nisso, devo nesse momento pedir Refuah Shlema, que me foi pedido para o pai de uma pessoa amiga, Refuah Shlema para Moshe Ben Rachel. Como a gente falou, saúde também está ligado com riqueza. Então, continuando com o que eu ia falar aqui, eu vi uma carta do Rebbe, que o Rebbe fala que o Rebbe sempre pede, né? Ele é a pessoa que mais recebe cartas em todo o mundo, e muitas diariamente. E ele pede para receber mais cartas. E ele deixa muito claro que nas nossas cartas a gente deve focar no que é positivo. Porque muitas vezes a gente, eu mesmo, né, escrevi uma carta, um dur, né, um relatório para o Rebbe hoje, e falando das coisas boas, começando das coisas boas, sabendo que o Rebbe vai mostrar dentro da própria carta o que é bom, porque geralmente a gente mostra no mesmo lugar onde a gente está, aonde está a visão boa, só que às vezes a gente foca no que não é tão bom, porque a gente tem deficiência ou tem falta e quer, né, cobrir essa falta, está pedindo, né? Quando a gente pede alguma coisa, né, uma bênção, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje, para riqueza, para sustento, né, mais ainda riqueza, para saúde, para filhos, para shiddur, né, casamentos, noivados, etc., é porque a gente está sentindo falta disso. Então, se a gente não comenta sobre isso, né, que falta o outro par para poder ter um noivado, a gente não está pedindo, né, não está revelando o que a gente está pensando. Por outro lado, o Rebbe foca sempre da gente perceber, né, que a gente tem um trabalho, que a gente tem vida, que a gente tem familiares e assim por diante, o que é bom. Então, consequentemente, ao escrever mais vezes, sabendo que ao escrever a gente está focando nos lados positivos, a gente está procurando os lados positivos para escrever sobre isso, e se propondo a escrever mais vezes, a gente começa a ter esse ciclo virtuoso, que é um pouco que a gente vai falar sobre isso. A gente falou também na semana passada sobre bomba atômica, é o lado positivo, o ciclo virtuoso de cada vez mais focar no positivo e procurar isso, e falar sobre isso, e falar mais vezes, isso vai gerando sempre cada vez mais e mais e mais, que essa riqueza, que a riqueza não é momentânea, a riqueza tem que ser contínua e crescente. Então, voltando agora para as características do disclaimer, né, dos avisos. Então, rico é em todos os sentidos, e é esse pensamento, né? Inclusive está escrito isso, que a shirut, a riqueza, é de conhecimento. Você tem como usar uma pessoa rica, aquela que tem conhecimento, e justamente o pobre é aquele que não tem conhecimento. Tem uma série de leis, inclusive, ligadas a isso, quem é o pobre, quem é o que tem conhecimento, se você pode ter piedade, etc., de alguém que não tenha conhecimento ou que seja pobre nesse sentido. Então, riqueza está ligado com conhecimento, a gente acabou de falar agora. Riqueza está ligado com todos os assuntos, né? Não é só dinheiro, não é só valor. Um outro ponto que tem no Pirkei Avot, que a gente começa a estudar daqui a pouco, quando começa a Pesach até Rosh Hashanah, que quem é aquele, é perguntado, quem é aquele rico? Aquele que é satisfeito com o que tem, a Samer Bechelko, com a sua parte. Sendo que em várias outras situações, o Rebbe traz da Mishnah que quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Como é que pode? Se a pessoa quer mais do que ela já tem, o dobro, ela não está satisfeita com o que ela tem. Então, contradiz a Mishnah ou não? E a resposta é que também a gente deve estar satisfeito com o que a gente tem materialmente, mas também não é o que a gente vai falar. E espiritualmente quer se basear sempre quem tem mais para poder ter mais. A gente vai ver que também materialmente quem tem 100 quer 200, e é bom que queira 200, 400, 800 e crescer mais ainda. E aí a gente vai entender um outro ponto que é o fundamental, é que explica por que essa fixação com a riqueza, mesmo não sendo só dinheiro, né? Ou principalmente não sendo só dinheiro. É porque isso faz parte da nossa missão aqui nesse mundo.
que é fazer desse mundo uma moradia para Deus, uma moradia que ele possa sentir aqui com a sua essência. Então, o ponto fundamental é que para a gente fazer desse mundo inteiro uma moradia para Deus, precisamos de recursos. No modo geral, né, usar essa palavra importante de recursos. Então, a riqueza é de recursos. Só que esses recursos não são simplesmente dinheiro. É óbvio que dinheiro faz parte desses recursos, porque dinheiro, como foi falado várias vezes, é o bem mais imaterial que a gente tem, né? Que é um papel que não tem um valor intrínseco. Você não consegue refinar mesmo, porque mesmo uma moeda, o ouro, por exemplo, que está na capa, tem um valor intrínseco. E refinar o papel, na verdade, agora ainda, com cartão de crédito ou com transações digitais, é muito mais ainda, porque é uma coisa que não tem valor, hoje em dia não ocupa nem espaço. É refinar o ar, refinar a maior parte do universo, né, por onde acontecem as transações financeiras hoje em dia. Isso quer dizer a gente usar esses recursos que estão à nossa disposição, cada vez mais, que tá ligado com a riqueza, e usar isso para o propósito, o objetivo divino de transformar esse mundo numa moradia na qual, usando da forma correta, própria, os recursos que a gente tem, que inclui o dinheiro, mas não só isso, todos os recursos que a gente tem, usando da forma própria. Por exemplo, vamos falar de comida, que é mais simples, todo mundo se relaciona bem com isso também, né? Como é que você é rico de comida e como é que você usa esse recurso da alimentação para Deus, para construir uma moradia para Deus? Então, alguns pré-requisitos, como ser kasher, como você usar para ter saúde, para poder fazer coisas boas, que envolve desde poder estudar a Torá, com a saúde que você tem na comida que você comeu, né? Como também ter saúde para trabalhar também, que não é uma atividade, né, sagrada, mas se torna sagrada ao trabalhar para ganhar dinheiro, para poder educar os filhos no caminho da Torá e do judaísmo e das mitzvot, ou quem não é judeu, de ser uma pessoa boa e fazer o bem, em geral, né, e também com as 7 leis ligadas ao povo inteiro, as leis universais do mundo inteiro, de não roubar, de não matar, de ter justiça, ter piedade e assim por diante. Ao se alimentar para ter saúde, para todas essas atividades, essas necessidades de transformar esse mundo num mundo divino, a gente está usando bem a riqueza que a gente tem, os recursos que a gente tem, e a gente recebe mais para isso. Tem uma coisa interessante que eu ouvi, que quando você está comendo, então, você está comprando responsabilidade, você está adquirindo responsabilidade. Porque ao não comer, você não precisa usar o alimento para nada, porque você não está comendo. Agora, ao comer, você está comprando uma dívida, que é, agora eu tenho que usar esse alimento para uma coisa positiva, que vai trazer um bem de alguém ou do mundo inteiro. Então, resumindo isso, né, tendo claro essa ideia positiva, boa, da riqueza, e faz com que a gente queira cada vez mais ser rico, sim, quer dizer, ter mais conhecimento, ter mais recursos para poder fazer a vontade de Deus, cada vez mais, e certamente, ao mesmo tempo, estar satisfeito com o que a gente tem, não querendo acima da conta, que não é ligado ao que a gente precisa fazer, né? Não é para ter sem uso ou tirar de alguma coisa que pode ter melhor uso do que a gente pode fazer. Então é no sentido positivo mesmo de ter a riqueza. Dito isto, vamos entrar um pouco na Sirá do Rebbe. O Rebbe falou isso em 1784, nesse mês de Nissan, está ligado diretamente com o mês de Nissan, eu não falei isso também. A gente está hoje, no dia 2 de Nissan, que está ligado ao Rebbe Rashab, que é o dia do Yortzeit do Rebbe Rashab, do 5º Rebbe de Lubavitch. Também tem muito a ver com isso que a gente está falando, e eu vou explicar melhor. Ele está muito ligado com riqueza também. E
de recursos para usar para o bem, né? E nos ensinou como usar esses recursos. E Nissan, o Rebbe traz, está no comecinho do mês, né? Acabou de ter Rosh Chodesh ontem, no Shabbat. Esse mês Nissan está ligado com Nisei Nissim, com milagres de milagres, né? Que é acima da medida, os milagres. E que a gente terá bênção, muita bênção, acima da natureza, como são os milagres. Porque o Rebbe define que nessa sirá que existem vários tipos de bênção. Tem bênção de acordo com a natureza, né? Que é o que você planta, você colhe. Então é diretamente ligado. Né? Que você trabalha, você recebe, que é o salário normal, é o fixo, é a carteira ou é o pagamento do cliente, que é o que você recebe, aquilo que você se esforçou. E tem uma bênção que você recebe além da conta, além da medida, além dos limites, até o máximo da bênção que você recebe de uma forma incomparável com aquilo que você fez, que você investiu, que você se esforçou para isso. Que está ligado, inclusive, com a Mishnah que a gente, dos 12 psukim, que agata o matzata tamin, que você vai se esforçar, você vai achar. Quando você acha, é uma coisa que não é proporcional ao que você procurou, porque achar é sorteio, é no nível de coroa, de Keter, que está acima da natureza, de milagre. Né? Então, teoricamente, não teria nenhuma relação entre você procurar, de você se esforçar e você achar. Né? Porque achar é assim, de um nível mais elevado, acima sem relação com o que você fez. Né? Muito mais do que isso, é o incomparável. A Rebbe coloca uma pergunta interessante, que se a bênção, por definição, e é assim, é trazer de cima para baixo, para usar nesse mundo aqui material, físico, então como é que pode ter um milagre ou algum valor incomparável, sem medida e sem limites, para usar nesse mundo aqui, que é o mundo físico, é um mundo limitado, é um mundo, você não tem como botar, né, encher um tanque de gasolina com mais gasolina do que comporta naquele tanque, não tem como você gastar mais dinheiro do que quanto custa alguma coisa, né? Você não vai esbanjar e vai desperdiçar. Então, essa pergunta válida, muito interessante. A resposta é muito simples, no fundo, é que a gente não pensa muito sobre isso. Então a gente vai chegar no punchline, que eu acabei não falando ainda, que é fundamental para entender um pouco isso tudo. E acabou acontecendo, eu tive até que interromper não sei, dá para vocês repararem, o shiur, porque eu recebi agora uma mensagem de uma pessoa que está muito ligada ao meu negócio recentemente, e estava falando justamente agora, assim, impressionante, ele não sabia que estava dando essa aula, nem que estava falando sobre isso. Eu até mandei para ele para justificar porque não estou podendo dar atendimento e responder para ele prontamente, embora seja domingo, mas nesse caso, no mundo do business, a gente sabe muito bem, não tem muita história. Tem o Shabbat, com certeza, porque não tem como não ser, né? E ele também respeita. Mas, então, ele está falando que é fundamental a gente sair das restrições que tem da realidade, do aperto da natureza, das leis normais. Óbvio que a gente tem que lidar com isso, porque o mundo é limitado, o mundo tem limites, o mundo tem medidas, né? Então não dá para gastar mais do que a gente tem. Por outro lado, a gente vai ver aqui, né, como eu falei, o ponto fundamental que está ligado a esse segredo de como ficar rico, porque é uma visão de como ter, e está na natureza isso, como ter uma bênção que vai dar resultados acima dos limites incomparáveis, embora isso seja um milagre que quebra com as leis da natureza. Então o Rebbe explica, assim, de uma forma muito rápida, mas contundente, que existe esse poder na natureza, que é, por exemplo, o próprio crescimento do vegetal. Né? Como se fala, inclusive, sobre o Brasil, né? O que você planta, não importa onde você planta, ou onde semeia, que você consegue ter um fruto aqui no Brasil, que é uma terra fértil. Então essa é a ideia.
na terra, quando você planta, né, de uma forma adequada, num lugar adequado, ela cresce. E incomparável o que você botou, né, um caroço, uma semente, com o fruto que vai dar depois. Então essa é a base da ideia da riqueza, que é, como a gente falou, não é só dinheiro, é de todos os recursos, e não é só recursos financeiros, né, nem mesmo, né, de alimento, como a gente falou, ou de saúde também, né, que é mais espiritual do que financeiro, né, do que material, mas também de relacionamento. Em que relacionamentos investir? Quais relacionamentos vão trazer mais frutos? Não é de uma forma interesseira, Deus me livre, pelo contrário, no interesse positivo, né, de quem vale, ou é acima do valor onde a gente tem que concentrar nossos esforços. Né? Óbvio que a gente tem que ser gentil com todo mundo, dar bom dia para todo mundo, falar com todo mundo, etc. Ter um bom relacionamento. Só que onde a gente vai concentrar mais está ligado com os nossos filhos, principalmente, com o cônjuge, né? O marido ou a esposa, com os pais, com certeza, né? Também é ligado a uma lei universal, e os mais próximos, familiares e os próximos em geral. Esse é aonde que a gente vai conseguir, onde a gente deve investir, plantar, que vai ter esse crescimento abundante, muito maior, incomparável com o que foi investido e que vale, tá? Então essa é a bênção que a gente pode ter como resultado de um investimento que é incomparável, é acima das medidas dos limites, porque você vê que não importa quantas vezes você plantar numa terra, você vai colher, não esgota os recursos da terra. Né? Óbvio que tem formas de você conseguir uma melhor produtividade, etc., mas está ligado com o poder que tem na própria terra. E o Rebbe não para por aqui, porque isso foi dado justamente no terceiro dia da criação, que foi falado 2 vezes Kitov, porque realmente tem esse poder da reprodução, do crescimento, da riqueza, da abundância, da fartura, de recursos, gerar mais e mais recursos sem parar, né, que está ligado com a riqueza, acima dos limites e das medidas. Depois, no 5º dia, se repete isso com os peixes e com os pássaros, que também conseguem se multiplicar. Né? Um peixe consegue, né, botar quantos ovos e gerar quantos peixes, que mais peixes, etc. E aí, lembrando, antes de terminar, que isso está ligado com um efeito positivo da bomba atômica também, que ela se reproduz, que ela se prolifera, que ela se expande, que ela gera essa riqueza boa de recursos para poder ter mais energia e mais luz e mais coisas boas, né? O efeito, né? Não estou falando do efeito negativo da bomba, pelo contrário, né? De destruição. Então a gente tem que pensar com essa mentalidade, não como eu ouvi agora há pouco, de tzimtzum, de restrição, de aperto, de estreito, de Mitzrayim. A gente tem que pensar grande. O que é pensar grande? É pensar com riqueza, que é investir naquilo que vai gerar frutos acima das expectativas, acima das medidas, dos limites, né? Como uma bênção que está ligada com milagres, como essa época específica agora de Nisei Nissim pode gerar para a gente. Então vale a pena, justamente esse é o momento agora, eu costumava falar isso, agora pensando bem, né? Na época de Black Friday, no comércio, principalmente eletrônico, né? E-commerce, é o momento de investir, que o resultado de vendas é múltiplo em relação ao esforço que a gente faz. Né? Numa época como agora, ou numa época fevereiro, então, né, você pode investir muito, 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 e a proporcionalidade é limitada em relação ao que você vai conseguir. Compensação em novembro e até em dezembro, quanto você faz de propaganda, de investimentos para poder aumentar as vendas, elas crescem em 5, 10, 20 vezes. Né? E é isso, é assim que deve ser. E isso em relação a tudo, como eu falei, lembrando sempre que é importante, não é só recursos financeiros nem materiais, é também, principalmente, saúde, relacionamentos, alegria, investir em coisas que trazem alegria verdadeira, né, prazer verdadeiro, ligado à conexão com Deus, etc. Né? Investir, por exemplo, a gente se preparar para uma tefilá, para uma conexão com Deus. Né? Não é chegar para pum, fazer lip service, só falar as palavras, quanto mais rápido terminar, melhor. Não, o Rebbe fala sobre isso numa outra Sirá que eu estava estudando ontem. Na verdade, o Rebbe Rashab, que está ligado com o dia de hoje, muito bom, bem lembrado. O Rebbe Rashab fala no Torat Shalom,
um livro de Sihot dele, o Rebbe Rashav, o Rebbe Sholom Dovber, de Lubavitch, o quinto Rebbe de Lubavitch, ele fala que em relação a Torá, você ainda poderia ter estudos que não são totalmente entregues para Deus, 100% inteiros, né? Pode ter algum interesse para quem quiser, mas de alguma hora, o Rambam fala que alguma hora isso aqui vai se tornar totalmente verdadeiro e em nome da Torá e não em nome de fama ou aprendizado, dinheiro ou jogos intelectuais, etc. Né? A Torá, pelo que ela é, a sabedoria de Hashem. Mas em relação a Tefilá e a Tzedakah, o Rebbe fala que a gente tem que se entregar totalmente. Por quê? Porque é de baixo para cima, a Torá é de cima para baixo. Então, o que é de baixo para cima, a gente tem que se entregar, porque depende dos nossos recursos. A gente tem que se investir nisso aí. Então, para Tefilá, você tem que botar recursos, que é se preparar, estudar antes, dar Tzedakah e se preparar em todos os modos possíveis, né? Se isolar dos problemas, de coisas do mundo, de WhatsApp, de jornal, de notícias, etc., para poder se conectar de todo o coração com Hashem. E na Tzedakah também tem que ser por inteiro, né? Todo o possível que a gente pode fazer para isso. E também é um dos segredos para ficar rico, né? A gente doar, caridade, tudo que a gente puder fazer, não só em dinheiro, para o bem do próximo que está precisando. Então, resumindo, não, tem mais um ponto. Então, a gente falou sobre peixes e pássaros, e tem no Yom Shishi, no Yom HaShishi, né? Tá ligado com o Matan Torah, que a gente está se aproximando também da recebendo a Torá, foi no sexto dia, Yom HaShishi, no dia 6, né? Específico, que é o dia que a gente recebeu a Torá, 6 de Sivan. Está chegando rapidamente já a Torá Hadashah, Mekitese, a Torá Hadashah de Mashiach, que a gente vai ter um prazer maior ainda em aprendendo, que a gente já está tendo esse gostinho, que é a Hassidut, que mostra para a gente essa Torá, uma forma mais íntima, né, do estudo da Torá. Então, a gente está... Acho que eu estava falando. A gente está agora nesse período que a gente está em Nissan e a gente quer ter mais recursos, inclusive, bem lembrado, antes que eu esqueça, a gente está se aproximando de Udalef Nissan, que é o aniversário 120 do Rebbe, que marca uma data, né, completa com o Moshe Rabbeinu, né, que é o Moshe da nossa geração e que já possa continuar onde o Moshe parou, já com a chegada do Mashiach, já agora, se Deus quiser, antes mesmo do Rebbe completar 120 anos. A gente está na preparação. Tudo que vale a pena a gente tem que se preparar, que é esse investimento. E o resultado, como o Rebbe falou, é acima das expectativas. Isso está ligado, agora eu lembrei, com Yom HaShishi, né, que o homem foi criado. E o homem tem mais capacidade ainda do que os vegetais, né, da terra de fazer crescer, do que os pássaros e peixes que se multiplicam, porque o homem consegue, inclusive, fazer com que a terra cresça mais do que o normal. Os peixes, os pássaros, os animais também, que eu não falei no sexto dia, também está ligado com os animais, que também tem essa capacidade de crescer acima, incomparável com os recursos investidos. E o homem mais ainda porque ele consegue potencializar o mundo inteiro a crescer acima das expectativas. E esse crescimento acima das expectativas está ligado com a Geulah, com a redenção. Então a gente aprende aqui, não no sentido financeiro de ficar rico, mas que também pode ser e deve ser, né, com muito dinheiro no banco, na conta, para dar muita tzedakah, para fazer o bem para muita gente, para o mundo inteiro, que está explicado que a tzedakah aproxima a Geulah, a caridade, a doação, o amor que a gente tem pelo próximo, aproxima que venha logo a redenção. E o Rebbe traz como exemplo, né, esse Yom HaShishi, que o ser humano, no caso o Adam, ele foi criado, e todo o ser humano, com a capacidade de investir e plantar e conseguir a reprodução que cresce muito mais do que o que foi plantado, que foi investido, tá ligado com esse crescimento vegetativo, na verdade, vegetativo no comércio, né, no corporativo é negativo, porque ele é limitado, né, é só orgânico.
Então é muito mais do que o vegetativo, que é o homem tem capacidade, que é um crescimento multiplicativo, aritmético, geométrico, progressivo e infinito que a gente pode fazer, que é sabendo investir. Então esse é o ponto que eu não queria deixar de falar também. Está ligado com Isaac Avinu, que quando ele colheu 100 portões, está ligado com o nome Meacharim, que vem da Torá, que era numa terra difícil, no ano difícil, etc. Ele conseguiu muito, 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 muito além do que era o normal, acima das medidas e dos limites. Como que ele conseguiu? Uma das opiniões é que ele investiu justamente naquilo que se reproduz, que cresce, que gera dinheiro, gerando dinheiro, gerando dinheiro, gerando dinheiro, sem precisar aumentar tanto assim o nosso esforço. Que ele entra num ritmo automático que ele possa, não é viver de renda, tá? É de investir naquilo que vai gerar mais recursos, em todos os sentidos. E, como eu falei, isso está ligado não só a dinheiro e a bens materiais, como principalmente, vamos dar exemplo de relacionamentos. A gente saber aonde a gente tem que investir. Isso é uma coisa impressionante, que a pandemia deveria ter sacudido as pessoas para Hashem nos forçou, que ele está no controle. A gente dá foco no que é certo, então a gente foi forçado a dar menos foco nas pessoas, do relacionamento, né, do dia a dia, do trânsito, né, do que se encontra no metrô, no trem ou no ônibus, ou no caminho do trabalho, ou no próprio trabalho, para a gente dar foco no que é mais, onde vale a pena investir, que são os nossos filhos, que é quem vai trazer mais capacidade de recursos para crescer e melhorar o mundo inteiro. E certamente na esposa, no cônjuge, no marido, né, e nos pais, que a gente passou a se concentrar mais, dar mais foco nisso aí, porque é onde a gente fica mais rico. Então, justamente aprende Isaac Avinu que ele fez esse investimento no que dava mais recursos, resultados, que está ligado com essa agricultura que gera mais resultado a partir do investimento, que é incomparável com a bênção que é simplesmente proporcional à natureza. E que a gente possa já agora, a gente já fez, o mundo já fez o tempo todo muito investimento. Para concluir, uma outra coisa que eu estava vendo interessante, uma outra carta do Rebbe, que vale a pena estudar muitas cartas do Rebbe, que fala, ligado com essa época que a gente está agora, que tem um ditado que fala, o Rebbe traz isso, que depois do incêndio vem a riqueza. E é uma coisa que a gente pode estar pensando, né, que a gente está numa época de incêndio, de guerra, né? Literalmente a guerra provoca incêndios, explosões, dificuldades, sofrimento, escuridão. Não quero falar tanto sobre isso, mas cada um pode se relacionar com isso no seu mundo particular, na sua vida pessoal. Vários incêndios que acontecem durante a vida, durante o ano, às vezes durante, né, tempos menores, às vezes com uma certa constância. E logo depois vem a parte boa, que é a riqueza. E por que é assim, a gente não sabe, mas sem querer me estender tanto, que isso daria uma aula toda por si só, está ligado com depois, como tem na Kabbalah, na Sfirot, depois de ter o Hesed, que é a bondade, tem o Din, que é a Gvurá, que é a severidade, está ligado com o incêndio, com o fogo, uma coisa negativa. Logo depois tem Rahamim, que é muito maior do que o Hesed, a bondade, que é a compaixão, piedade, misericórdia, todas as brachot ligado com Rahamim, com esse amor profundo por nós, com os resultados abundantes, que vem justamente depois de ter passado por um aperto, que é o Din, que é a Gvurá, que é o incêndio. Então, na prática, o Rebbe traz isso na carta, responde, e traz o Sema Tzedek, traz o Mittler Rebbe, traz o Alter Rebbe, de exemplo que eles dão de como aconteceu na prática sobre isso. E a gente deve contar com isso, porque a gente passou agora, sem querer, pelo contrário, sofrendo muito, grandes incêndios, não só esse grande como foi, e ainda é de um certo modo, a corona, que está ligado com a coroa do rei, né, para coroar, para a gente poder já estar nesse Pessah com Mashiach, só com coisas boas. A gente já passou pela parte mais apertada desse din, desse rigor de Deus, que a gente não justifica Deus porque a gente não quer nenhum tipo de teste, a gente pede para não ter teste. Teste está ligado com din, com severidade, mas a gente sabe que Deus está no controle, Ele sabe o que faz, e é para o nosso bem, e é para conseguir ter esse Rahamim, que vem depois do din, muito maior do que teve antes. A gente só não sabe quando que isso vai acontecer, a gente espera que seja já agora, porque está garantido que depois de ter, justamente no mesmo lugar onde cai um raio, vai vir
a coisa boa, né? É no mesmo lugar onde tem um incêndio, tem que aguentar firme, porque não pode sair de lá. Porque de lá, é onde tem o erro, a quebra, é onde tem o conserto. Justamente onde teve, né, que é no mundo, esse problema gerado por Deus, em geral, que foi para a gente conseguir sair disso muito maior, com muito mais força, com muito mais riqueza. Se Deus quiser que a gente já tem agora, que a gente entenda como ser rico investindo no que vale, no que vai trazer força reprodutiva, multiplicativa, crescente, que a gente possa estar já com um crescimento maior, que nunca mais vai parar de crescer, só para coisas boas como Mashiach, já, Geulah, Shleimah, Amitit, já agora verdadeira, completa. Mashiach, now. Tudo de bom para todos.